Eu, eu gravei um vídeo respondendo a uma pergunta. A pergunta é do irmão Daniel. Ele perguntou se Adão foi o primeiro a guardar a descansar no sábado, né? E eu mostrei na Bíblia e respondi a ele com Gênesis 2, verso 1 a 3, que foi Deus, não foi Adão, foi Deus. Aí o irmão Haroldo, ele assistiu esse vídeo e ele fez uma pergunta. Vamos ver a pergunta do irmão Haroldo aqui. Pergunta para tentar responder, né? Vamos lá. Fala, irmão Haroldo. Bom dia, irmão Benildo. Bom dia. Eu estava assistindo aqui o vídeo do irmão, respondendo a pergunta do irmão Daniel. Certo. Quem foi o primeiro a descansar o sábado? Se foi Adão, aí o irmão respondeu que foi Deus. Tá Isso. certo, tá na Bíblia. Isso. Mas agora eu quero fazer uma pergunta para o irmão. O irmão acha que Deus cansa ou cansou para poder descansar no sábado? Ou ele deixou um exemplo para nós descansar no sábado? O que o irmão acha? Ok, irmão Haroldo, obrigado pela pergunta. Bem, certo é que Deus não se cansa. A primeira coisa que a gente tem que entender é isso, né? Em Isaías 40, verso 28, diz que, pois o Criador não se cansa. Então, esse é o primeiro ponto. Então, Deus não descansou no sábado, no sétimo dia da semana, porque ele estava cansado. Não, de maneira nenhuma. Ele cessou as atividades da criação. Ele cessou. Ele recriou-se, ele alegrou-se nesse dia ao contemplar tudo o que ele fizera. E a Bíblia vai dizer, porque é importante a gente entender isso aqui, porque Deus descansou, não é porque ele estava cansado, e depois você pergunta se serve de exemplo, a gente vai explicar isso aí. Mas em Gênesis 2, verso 1 a 3, diz o quê? Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Então, isso aqui nós temos que entender que a Bíblia mostra claramente que Deus descansou. E ele descansou no sétimo dia, porque muita gente faz confusão qual é o sétimo dia, né? O sétimo dia é o sábado. O primeiro dia da semana é o domingo. Segunda-feira é o segundo dia. Terça-feira, o terceiro dia. Quarta-feira, o quarto dia. Quinta-feira, o quinto dia. Sexta-feira, o sexto dia. E sábado, o sétimo dia. Então, Deus descansou nesse dia. Mas é interessante notar o seguinte, no verso 3 do Gênesis capítulo 2, diz assim, e abençoou Deus o dia sétimo. Então, além de descansar, ele abençoou. Então, o sábado é um dia de descanso, mas é um dia também abençoado. E quem foi que abençoou o sábado? Foi Deus. Está na Bíblia. Não foi o homem que inventou, não foi a igreja que inventou essa questão do sábado. Foi Deus quem descansou. E ainda mais, diz assim, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que como Criador fizera. Agora, o texto vai dizer que ele também santificou o sábado. Está em Gênesis 2, verso 3. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou. Então, o sábado é um dia santo. Foi Deus quem santificou. Então, o sábado é um dia de descanso, é um dia abençoado e é um dia santificado. Santificado por Deus e abençoado por Deus. Esse ser santificado foi separado. Separado. Então, Deus descansa. Deus cessa as suas atividades e alegra-se ao contemplar a obra da criação. E é interessante. Repito, ele não, irmão Haroldo, demais irmãos, ele não estava cansado. Ele alegrou-se nesse dia. Ele parou as suas atividades nesse dia. Mas ele abençoou e santificou esse dia. É interessante isso, né? Então, esse é um ponto. Outro ponto que você fala, você diz assim, mas serve de exemplo? Serve. Obviamente que serve. Tudo que Deus faz, tudo que Deus fez, serve de exemplo para nós. E aqui também serve de exemplo. Porque se Deus, que é Deus, o Criador do universo, ele descansou, abençoou e santificou, e ele pede para a gente também
descansar e santificar esse dia, como é que nós não vamos fazer? Como é que nós não vamos obedecer a Deus? Eu estava lendo um comentário do pastor, tem um pastor que escreveu na coluna, uma coluna de notícias adventistas, na internet, o pastor Wilson Borba. E eu estava observando, ele escreveu algo muito interessante. Ele diz assim: ao descansar no sábado, Deus estabeleceu como perpétuo o dia da alegria pela criação concluída. Interessante, né? Mas seu repouso não foi de exaustão, pois o Criador não se cansa. Isaías 40, verso 28. Não foi restaurativo, porém conclusivo e de satisfação pela sua obra criada. Então, ele se alegrou-se. Ele não estava cansado e ele descansou nesse dia no sentido de repousar, de parar as atividades e mostrar que também nós devemos descansar e santificar esse dia. Até porque é um dia abençoado e é um dia santificado. Tá bom, meu Haroldo? Deus abençoe. Olha, se você tem alguma pergunta, entra aí. Pode perguntar pelo WhatsApp, o DDD é 75, o número é 991, 92656500. Repito, o DDD é 75, o número do telefone é 9, né, que tem um 9 na frente, depois 92656500, tá bom? Deus abençoe, dê a paz, dê a graça a todos.